Olá, meu nome é Newton Anderson Santos Barbosa, mestrando em Políticas Públicas com ênfase em Saúde. Meu orientador é o professor Diógenes Guzmão. O tema defendido será o monitoramento e controle da superlotação de serviços hospitalares de atenção às urgências. Mas por que falar desse tema? A superlotação nos serviços de emergência parece ser um problema genuinamente brasileiro. No entanto, não é. Mundialmente, observamos isso. E a literatura prova que isso é uma verdade, que é um problema mundial. É caracterizado pela ocupação de leitos existentes no pronto-socorro, incluindo os leitos de retaguarda, com expansão desorganizada de macas pelos corredores e outros lugares inapropriados, como a própria recepção do setor. Segundo Bittencourt e Ortali, 2009, a superlotação ou congestão pode ser definida como uma situação que reflete saturação do limite operacional nos serviços de urgência e emergências hospitalares. Nesse viés, nossa problemática norteia a seguinte questão: o que causa a congestão nos serviços hospitalares? E como monitorar e controlar a superlotação nos serviços de emergência? Justificando esse assunto, a escolha desse tema se deu devido a uma experiência vivenciada por mim e outros funcionários do Estado num curso de aperfeiçoamento intitulado Desenvolvimento Gerencial Integrado da Linha de Atenção às Urgências no Ambiente Intra-Hospitalar, promovido pelo Hospital do Coração, HCOR, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, como integrante do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS. Nosso objetivo é analisar o processo de monitoramento da superlotação e apresentar o projeto gerencial do setor de urgência e emergência em um hospital público estadual aqui da região metropolitana de Recife, no tocante ao Sistema Regional de Atenção às Urgências. Especificamente, gostaríamos de realizar um diagnóstico situacional dos serviços intra-hospitalares inerentes ao fluxo do paciente agudo ou agudizado, identificando as fortalezas e fragilidades do gerenciamento do fluxo do paciente agudo ou agudizado, com o propósito de projetar intervenções que possam ser implementadas para promover mudanças, explicitando o plano ou projeto de intervenções necessários e fundamentais para garantir a qualidade de atenção às urgências no contexto dos serviços hospitalares, a fim de proporcionar atenção integral e integrada aos pacientes. Que metodologia foi usada nessa dissertação? Configurou um estudo exploratório, descritivo, de metodologia de pesquisa empreendida, seguindo natureza qualitativa, com pesquisa do tipo bibliográfica, com dados fundamentados na literatura existente. O estudo para este levantamento de dados foi realizado através da escolha de artigos científicos na base de dados eletrônicos, LILACS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde, na Biblioteca Digital Cielo, na BVS, Biblioteca Virtual, e na BIREME, utilizando os descritores monitoramento, superlotação e urgência. Essa pesquisa não se destina a encontrar uma fórmula mágica para reduzir ou extinguir a superlotação dos serviços de emergência. Antes, visa analisar este assunto de forma que possibilite, de forma crítica, inúmeras reflexões sobre a temática estudada. Mas para entender esse assunto, é importante compreender como a saúde pública foi implementada no nosso país. Nem sempre o conceito de saúde é o que nós conhecemos. Durante muito tempo, saúde foi tida como ausência de doença. Só na Constituição Cidadã de 1988, saúde passou a ser o bem-estar físico, psíquico, mental e social, bem como o direito de todos e um dever do Estado. E esse conceito ainda precisa muito ser melhorado, pois hoje vivemos uma outra realidade em constante mudança. É interessante entender que só no ano de 1990 é que veio a existir o que nós conhecemos como SUS, Sistema Único de Saúde. Até então, as pessoas viviam segregadas. Aquelas que trabalhavam tinham uma carteirinha do INAMPS ou do INPS, da qual ela poderia ser atendida
em uma unidade de saúde minimamente, em pequenas condições. Aqueles que não tinham essa carteira ou que não trabalhavam eram tratados como indigentes, sendo legados ao atendimento em hospitais de caridade, como muitos hospitais filantrópicos passaram a existir no nosso país. Mas, felizmente, essa realidade mudou. No ano de 1999, com o processo do SUS, nós passamos a ter uma outra realidade. O Brasil abriu portas para que muitas pessoas, ou todos os brasileiros, pudessem ter um serviço de qualidade em saúde. O SUS passou a ter pilares, como a equidade, a integralidade e a universalidade, dando direito a todos de maneira igualitária. Sem falar que, para compreender melhor a logística desse serviço gratuito voltado a todos, foi preciso colocar a descentralização e a hierarquização deste serviço. É dessa forma que podemos compreender um pouquinho como se dá os serviços de urgência e emergência nos hospitais do nosso país. Precisamos compreender que esses serviços são divididos em atenção primária, que é tida nos postos de saúde, nas unidades de saúde, e depois nós temos os serviços de média complexidade, dados pelas UPAs e pequenos hospitais municipais, e depois os serviços de alta complexidade, instituídos pelos serviços de urgência e emergência. É interessante que só por volta do ano 2000 é que passamos a ter alguns serviços regulamentados quanto à urgência e emergência. Portanto, embora o SUS ele tenha mais de 20 anos, quase 30 anos, na verdade, muitas coisas ainda estão sendo implementadas ao longo do tempo. E é nisso que bate de frente exatamente com a situação que observamos nos hospitais atualmente, de congestionamento e superlotação. Então, entendendo um pouco mais sobre como é a saúde pública e como ela vem se desenvolvendo, dando direitos e diretrizes à população e regimes e normas que fazem com que os municípios, de maneira emancipada, tenham suas autonomias e passam a escolher de forma clara como podem empreender a saúde aos seus munícipes, bem como o Estado, como ele pode reger regras e normas, seguindo aquilo que o Ministério da Saúde os invoca a fazer. Dessa forma, passamos a compreender agora um pouco a caracterização ou o entendimento do hospital em que foi realizado esse trabalho, um hospital regional metropolitano aqui de Recife. Esse hospital, segundo sua característica, ele é um hospital que não é de porta aberta, pois presta um serviço de urgência referenciado. Ou seja, as pessoas precisam ser referenciadas para os serviços através de uma central. Ele contempla serviços de ortopedia, pediatria, clínica médica, urologia, pneumologia, dermatologia e cirurgia geral. Quem regula para esse hospital? A Central Estadual de Regulação de Leitos é que é responsável por definir o acesso do usuário ao Sistema Único de Saúde, SUS, para um serviço de referência de acordo com a patologia informada pelo médico assistente, cabendo ao médico regulador formular perguntas objetivas e esclarecedoras para que se evitem erros, com consequentes encaminhamentos indevidos ao serviço. E, principalmente, comprometimento na agilidade da assistência que será prestada ao paciente. Qual a estrutura desse hospital estudado? Ele tem 501 leitos ativos, possuindo serviço de diagnóstico terapêutico 24 horas nas áreas de radiologia, tomografia e laboratório. Dispõe de equipe de cirurgia pediátrica, ortopedista, clínico geral, em atendimento de 24 horas por dia. Essa é a estrutura do hospital. Mas como entender o que foi trabalhado nele? Bem, nesse hospital nós podemos observar que para solucionar a superlotação é uma tarefa complexa, que deve começar com o mapeamento das principais causas desses danos pelos gestores do hospital, do pronto-socorro. As principais causas da superlotação, ou na verdade da congestão, é a descontinuidade da assistência ao paciente, a quebra do fluxo da prioridade de atendimento, a ausência de protocolos clínicos, a falta de vagas para internação,
a alta taxa de permanência na emergência, o tempo de espera dos serviços de apoio diagnóstico-terapêuticos, a falta de medicamentos e insumos e a falta de gerenciamento de leitos, sendo a congestão do paciente no serviço de urgência e emergência como consequência de tudo isso. Depois de observarmos essas falhas ou pontos fracos, foi possível elaborar uma proposta de fluxo de pacientes que aguarda a aprovação da diretoria hospitalar para a implementação frente ao diagnóstico encontrado, entendendo-se assim que regularizar a assistência de saúde, para isso é preciso e necessário a implantação da centralização do controle de leitos, com base em um novo fluxo, através da criação de uma equipe de gerenciamento de leitos, com ação integrada ao núcleo interno de regulação, para que se ofereça uma assistência conforme os princípios do SUS. É por isso que podemos ver aqui no slide um plano de ação. Conforme podemos bem observar, notamos cada ponto que destacamos aqui, que é exatamente o que é necessário. Ao observarmos os atendimentos, vimos que os pacientes estão congestionados na emergência porque vários serviços de apoio não estão trabalhando de forma adequada. Não é só a prestação da assistência pelo técnico, pelo médico, pela enfermeira, mas são os outros serviços de apoio, como farmácia, rouparia, nutrição, manutenção. Se esses outros serviços não são gerenciados e não trabalham de forma adequada, o serviço não irá ser feito. A assistência ou atendimento ao paciente não acontecerá. E aquele paciente que deveria passar apenas 24 horas no serviço de emergência e urgência vai demorar 8 dias, 10 dias ou até 15 dias, superlotando o serviço de saúde. Quando, na verdade, vimos que os hospitais, assim como o hospital estudado, ele tem leito suficiente para atendimento. Mas, por falta de diagnóstico, por falta de medicamento, por falta de estrutura na entrega da rouparia ou da alimentação, acaba aqui por congestionando o serviço de todos. E isso implica no que nós concluímos como falta de gerenciamento. Qual é a conclusão que chegamos a esta dissertação? Chegamos à conclusão que a diminuição da superlotação de serviços de emergência existe a aplicação de um planejamento estratégico de gestão hospitalar que envolva todo o corpo clínico e de enfermagem, desde a recepção até a diretoria, levantando dificuldades e procurando soluções para aumentar a resolutividade da unidade, elevando assim o giro-leito e, desta forma, salvando mais vidas. Por tratar-se de um problema multifatorial, é preciso que sejam implementadas estratégias em diferentes campos de ação. A pesquisa trouxe, assim, consigo benefícios de enriquecimento científico, contextualizando o cenário atual e fornecendo um aparato para proporcionar uma assistência hospitalar mais adequada, humanizada e em conformidade com a necessidade de mudança no modelo de atenção à saúde, mostrando, assim, de grande relevância. Quero, assim, agradecer aqui a todos que puderam ajudar e apoiar a esta pesquisa. Não poderei esquecer de agradecer, assim, ao professor Diógenes Guzmão, meu orientador, bem como outros amigos e amigas que me apoiaram, como minha amiga Tatiane Rego, que esteve apoiando em diversas outras pesquisas, das quais nós publicamos e continuamos a publicar. Também quero aqui agradecer às duas pessoas a quem eu dediquei esse serviço. A minha eterna chefe, Georgina Marinho, que me deu a oportunidade de fazer esse curso pelo PROAD SUS, e a minha amiga Maria de Lourdes, que está em memória, mas que fez valer como agente comunitária de saúde uma boa funcionária do SUS. Dessa forma, concluo esse trabalho com as palavras de Teresa Ramos. É preciso entender que o SUS é para todos e que ele, na verdade, está dividido, mas se assim continuar, seremos como um elefante no circo. Não poderemos continuar em frente. E, infelizmente, se assim continuarmos, vamos deixar que o SUS se dane.